Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Meu nome é Paulo e hoje eu vou explicar para vocês uma técnica simples e rápida para animação de ícones utilizando a biblioteca de ícones Font Awesome e o nosso JavaScript nativo, sem utilização nem de bibliotecas e nem de frameworks. E antes de iniciarmos então a aula de hoje, a aula prática, eu gostaria da atenção de vocês, porque o conteúdo dessa aula é dividido em conteúdo prático e o conteúdo teórico. E o conteúdo teórico ele está disponível lá, tanto no meu blog, na versão completa, como também no canal do YouTube, na descrição do vídeo, como uma versão resumida. Então eu recomendo que vocês leiam essa parte teórica inicialmente, para depois a gente seguir adiante aí com o vídeo, onde eu vou, num vídeo especificamente, cobrir toda a parte prática, criando um projeto juntamente com vocês, criando duas animações aí, que vai ser o objetivo dessa aula de hoje. E também gostaria de pedir o compartilhamento de vocês, as curtidas, comentários e também a inscrição no canal e no blog, porque justamente esse canal é feito para vocês e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e participar também da comunidade do canal e do blog SW9. Então, o objetivo dessa aula é a gente criar uma animação. Na verdade, nós vamos criar duas animações utilizando essa técnica que eu comentei, que é uma técnica utilizando a biblioteca de ícones Font Awesome em conjunto com o JavaScript nativo, utilizando duas funções de temporização. E o primeiro passo é a gente abrir então o nosso projeto, e sempre, como eu comento aí nas aulas, todos os projetos eu disponibilizo lá na minha área de downloads. Esse também vai ser um caso, vou disponibilizar lá na minha área de downloads. Então o processo de acessar a área de downloads ele é bem simples, basta vocês clicarem no link da descrição do vídeo e também do blog, informarem um e-mail válido, e na sequência vocês vão ter o acesso restrito aí à minha área de downloads, onde vocês vão poder baixar não só esse projeto que a gente vai construir hoje, mas todos os outros projetos que eu já publiquei. Então aqui eu estou numa IDE chamada Cloud9, e nós vamos basicamente alterar esse HTML aqui, que é o index.html. Eu só vou mostrar para vocês o front-end desse HTML. Então aqui basicamente eu estou utilizando o Bootstrap, framework Bootstrap. E aqui eu tenho um card, e é justamente aqui do meu lado esquerdo, onde nós vamos posicionar os dois ícones animados que nós vamos construir na aula de hoje. Então, voltando aqui para o meu HTML, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o site do Font Awesome e incluir a referência da biblioteca de ícones no nosso projeto. Então, para quem não conhece o Font Awesome, ele é uma biblioteca de ícones bem interessante, tem vários recursos e uma quantidade grande aí de ícones que vocês podem usar nos seus projetos. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já estando no site do Font Awesome, é clicar aqui em Start. E ele vai me mostrar qual a referência que eu tenho que usar para que o meu projeto funcione com os ícones dessa biblioteca. Então deixa eu só carregar novamente aqui, está um pouquinho lento aqui o navegador para o carregamento da página. Então aqui nós temos a página de Start, onde ele vai começar a explicar, primeiro mostrar a referência, como que a gente consegue referenciar essa biblioteca de ícones. Então aqui eu tenho o código que eu tenho que incluir lá no meu projeto. Um ponto de atenção aqui, a biblioteca ela possui a versão gratuita e a paga, a Free e a Pro. E aqui ele tem os tipos de ícones que a gente pode utilizar. Tem o Solid, o Regular e o Brands. Tá? Então vou deixar configurado do jeito que está aqui, o padrão. Vou copiar essa linha aqui que faz a referência. Eu vou transportá-la aqui para o meu projeto. No meu cabeçalho aqui do HTML. Um pouquinho mais acima, logo abaixo aqui da referência do Bootstrap, nós vamos incluir então a referência do Font Awesome.
Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos definir um estilo padrão aqui de tamanho do ícone e também de cor que a gente pode usar, que a gente vai usar na verdade aqui no projeto de hoje. Então para isso a gente vai usar a classe faz. Essa classe ela faz parte lá já da biblioteca Font Awesome e ela indica o seguinte: o FA que são as iniciais de Font Awesome e o S do tipo de ícone sólido. Então aqui nós vamos definir o tamanho do ícone que nós vamos utilizar aqui no projeto e também a cor. Então aqui font size 70 pixels que nós vamos usar e color, aqui a referência hexadecimal dele, que é o 0F0C08. Então essa é a referência aqui, que é na verdade uma cor um pouco mais aproximada aí do preto. E aí vocês vão ver isso em tela na sequência. Na sequência, depois de a gente ter definido esse estilo aqui padrão que nós vamos utilizar, nós vamos vir aqui no HTML, no local onde nós temos o código do card. O card ele possui duas áreas, a área direita e a área esquerda. Então nós vamos na área esquerda incluir os nossos ícones, como eu havia falado com vocês. Então é basicamente aqui nessa área, nessa região que nós vamos incluir. Eu vou incluir o primeiro ícone aqui nesse elemento, dentro do elemento aqui de parágrafo, aqui do elemento P do HTML. Então o que nós vamos fazer é incluir o elemento I, cujo ID dele nós vamos nomear aqui como bateria. Para a utilização dos ícones da fonte de ícones Font Awesome, a gente pode usar tanto elementos spam como também elementos tag I. Tá? E aqui nós estamos usando a tag I com um ID. E via JavaScript nós vamos trabalhar aqui dentro dessa tag, incluindo os ícones que representam cada quadro lá da minha animação. Então o que eu tinha para mostrar para vocês do HTML em si é isso. E agora nós vamos efetivamente criar o nosso script JavaScript. Então vou vir aqui para baixo. Aqui entre a tag de início e fim aqui do meu script, eu vou criar então a primeira função. A primeira função que nós vamos criar, ela vai ser foi nomeada como carregar bateria. Então eu vou colar o código aqui para vocês e vou explicar passo a passo o que esse código na verdade ele faz. Então dentro dessa definição aqui da função carregar bateria, eu vou ter um array onde eu vou incluir para cada posição do meu array um ícone que vai representar cada posição do carregamento da minha bateria. Então, na verdade, nós vamos criar aqui uma animação que representa o carregamento de bateria, por exemplo, de um notebook. Tá? Então, vou ter aqui os vários estilos, os vários ícones que fazem parte lá da minha biblioteca de ícones Font Awesome, com os estágios correspondentes. Então, nós vamos entrar aqui, só para vocês entenderem melhor, dentro aqui do site do Font Awesome. Nós vamos clicar aqui no ícone Icons, no link Icons, onde ele vai me mostrar uma série de ícones disponíveis que você pode usar aí no seu projeto. E aí dentro dessa página nós vamos fazer a pesquisa pelo termo Battery, onde ele vai exibir para a gente todos esses estágios, todos esses ícones que representam cada estágio de carregamento da bateria. Então, com o site aberto, com a lista de todos os ícones que nós podemos utilizar, eu vou clicar aqui no filtro, primeiro filtro Free, na sequência aqui no tipo de ícone sólido. E agora nós vamos digitar então a palavra Battery aqui no campo de pesquisa, que é para ele nos trazer então todos os ícones que a gente vai usar aí para esse projeto de animação. Battery. Pronto, então nós temos aqui 5 ícones
que representam os estágios de carregamento de uma bateria. Então nós temos aqui o estágio full, o estágio vazio. Nós vamos usar esses 5 estágios lá na implementação do nosso JavaScript para fazer, na verdade, alternar a exibição desses ícones para você ter então a percepção, né, a exibição e a impressão dessa animação aí do ícone. Aqui embaixo eu tenho o nome da classe de cada ícone, e é justamente esse nome aqui, Battery Quarter, Battery Three Quarter e assim por diante, é esse nome que nós usamos lá, nós estamos usando no JavaScript. Basta vocês copiarem o nome do ícone e colocarem aqui em cada posição do array. Então, feito isso, tendo todos então os ícones que nós vamos utilizar na animação, todos os estilos, nós vamos utilizar um for each, e dentro desse for each nós vamos ter um callback. Vai ser executado aí uma série de linhas de códigos a cada iteração que é feita dentro do meu array. Então, a cada iteração, o meu for each vai executar a função, que é a função que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E como parâmetros dessa função são parâmetros default, a gente vai ter aqui o primeiro parâmetro chamado item, o segundo parâmetro index. O item é o item corrente que eu estou fazendo a iteração, que seria aqui o nome da classe aqui do front awesome. E o índice seria a posição corrente da minha posição aqui, do meu índice do meu array. Então aqui posição 0, 1, 2, 3 e a 4. Então, como eu comentei, dentro aqui dessa minha definição dessa função, eu vou chamar a primeira função JavaScript é uma função de temporização chamada setTimeout. O que essa função setTimeout ela faz? Ela aguarda um certo período de tempo para executar uma determinada ação. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai configurar um período de tempo e a cada período de tempo ele vai fazer a troca desse ícone lá no meu HTML para então a gente construir a nossa animação, os quadros da nossa animação. Então aqui eu tenho a definição dele, setTimeout, ele tem um callback também, então vou definir aqui uma função. E aqui eu estou utilizando o getElementById, com aquele ID de bateria que eu defini lá no HTML, lá no começo da nossa aula. Ponto className, onde eu vou definir a classe que eu vou usar aí nessa primeira tomada de tempo. Então eu tenho que usar o prefixo FAS, que é o que compõe a classe do meu ícone. Sempre tenho que usar ela porque ela representa que é um tipo de ícone sólido, espaço e aqui o item. O item, na verdade, é o nome aqui de cada classe que eu tenho. Tá? Então vamos fazer só uma simulação. Na primeira iteração que foi feita aqui dentro, né, a primeira posição do array, ele vai, como item, o item dele vai ser o FA Battery Empty, então ele vai ser substituído aqui. E aí então eu vou exibir esse FA Battery Empty lá no meu HTML e o ícone vai ser apresentado para o usuário. E aqui o segundo parâmetro do setTimeout é a quantidade de tempo que ele vai ter que aguardar até executar essa minha função aqui. Então aqui no caso eu estou usando milissegundos, então aqui 1000 vezes o índice. O índice aqui vai ser 0, 1, 2, 3 e o 4. Tá? Então, inicialmente ele vai me mostrar a bateria vazia. Depois de 1 segundo, que é o 1000 vezes 1, ele vai me mostrar o FA Battery Quarter. Depois, 1000 vezes 2, depois de 2 segundos, ele vai mostrar o FA Battery Half e assim por diante, até ele completar todo o ciclo de animação aqui para simular o carregamento da bateria. Então, com isso a gente encerra, né, a definição dessa função de carregar bateria e agora nós temos que chamar essa função a primeira vez para ele rodar a primeira animação logo que você carrega a sua página. Então eu vou chamar aqui carregar bateria, ponto e vírgula, deixa eu só colocar minúsculo aqui, vou salvar, aqui está escrito errado, carregar bateria, salvar, e nós vamos aqui para a página só para ver o comportamento. Vamos carregar, fazer a atualização da página.
E ele, como vocês podem ver, ele faz então ele vai fazendo a troca dos quadros aí de animação para dar o efeito aí de animação de um carregamento de bateria de Node. Aqui ele executa a animação uma única vez, tá? Mas como que eu faço então para ficar em loop, ficar executando essa mesma animação, essa mesma troca de quadros aí a cada, por exemplo, tempo, a cada X segundos? Eu uso então aí uma segunda função chamada setInterval, que faz parte do JavaScript. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos voltar aqui para o projeto. Aqui abaixo da chamada carregar bateria, nós vamos utilizar o setInterval. Então aqui eu vou copiar o código que eu já havia preparado. Vamos colar abaixo aqui da chamada. Pronto. Então aqui como é que o setInterval funciona? Ele retorna a chamada dele, né, para uma variável. Então aqui nós estamos definindo uma variável como interval igual setInterval, e o setInterval possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o callback, né, o que nós vamos chamar a cada execução desse setInterval, e aqui no caso nós vamos chamar a função carregar bateria. E nós vamos chamar essa carregar bateria, que vai, na verdade, executar uma animação a cada 5 segundos. Aqui está expresso em milissegundos. Por que a cada 5 segundos? Porque o término de cada animação minha vai durar aí 4 segundos. Tá? Então, vai durar 4 segundos. Após 4 segundos, no quinto segundo, ele vai, então, repetir essa mesma animação. Então, eu vou salvar o código aqui. Vou mostrar para vocês o resultado agora, que ele vai ficar repetindo essa animação. Olha lá, ele está repetindo então a animação aqui do carregamento aí de bateria. O que nós vamos fazer agora, antes de voltarmos aí, criarmos a segunda animação, que trata-se da abertura e fechamento de envelope, eu vou complementar esse ícone, incluindo aqui uma tomada, para dar um efeito mais parecido aí com o que a gente tem aí dos notebooks aí, né? O indicador aí de bateria, de status da bateria. Então nós vamos voltar aqui no projeto, nós vamos incluir essa tomada. Nós vamos utilizar um recurso do Font Awesome, que é um recurso chamado Stack, que vai permitir a gente fazer combinação de mais de um ícone. Então aqui eu vou copiar o código que eu tinha, já preparado, e eu vou utilizá-lo lá dentro, entre a tag do parágrafo, né, abertura e fechamento. Aqui onde eu tenho a tag id bateria, eu vou trocar pelo meu código. O id bateria ele continua aqui, só que agora o que acontece? Eu tenho encapsulado, tenho um encapsulador aqui, que é um elemento span, utilizando a classe FA_Stack e aqui o FA2x, que é o tamanho, né, do encapsulador que eu quero, né? E dentro desse encapsulador ele vai encapsular os dois ícones. O primeiro ícone, que é o plug, e o segundo ícone, que é o da bateria. E aqui eu tenho então a definição do plug, que é a tomada que vai ser exibida lá para o usuário final. E como que eu faço para exibir esse ícone de plug lá na minha página? Eu vou usar o faz, que eu já comentei com vocês, espaço, e aqui o nome do ícone, FAPlug, espaço, FA_Stack 1x. E nós vamos alterar esse estilo FA_Stack 1x, que é para posicionar ele na página, para ele ficar logo acima, um pouquinho acima da minha bateria. Então nós vamos agora lá para o estilo, para a definição do estilo. Então aqui abaixo aqui da classe FAS, nós vamos incluir o trecho de código que representa esse posicionamento e a configuração também de tamanho do plug e de cor do plug, tá? Então nós vamos copiar o nosso código, colar aqui no estilo. E aqui o que eu tenho? Eu tenho o FAPlug, definindo a cor dele e o tamanho, 63. E aqui o FA_Stack 1x, onde eu vou definir o posicionamento dele perante a minha bateria. Então posição left, posição top.
Então, nós vamos salvar e ver o efeito disso agora aqui na página. Pronto, então com isso eu tenho um efeito, né, de ter o plugzinho e ter a bateria aqui executando aí a sua animação. Então agora nós vamos partir para a construção da segunda animação, que é o envelope, né, a simulação de uma abertura de um envelope, em fechamento de envelope. Nós vamos começar aqui pelo HTML. Então aqui, aqui dentro do elemento P, entre a abertura e o fechamento dele, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a bateria. Nós vamos usar o elemento I, ID, ID, envelope. Pronto, então o que a gente tinha para mostrar de HTML é isso, e agora nós vamos partir para o JavaScript. Então aqui abaixo no JavaScript, logo depois desses códigos que nós criamos aqui da bateria, eu vou também criar uma função, aí no caso a função vai se chamar abrir envelope. Vou colar o código aqui. E o abrir envelope, ela tem na verdade a mesma lógica lá da bateria, tá? Eu tenho aqui um array com os tipos de ícones que vão fazer parte da animação, aqui no caso são 3. Vou utilizar o for each, e dentro do for each eu vou ter um set timeout que vai controlar então a exibição de cada quadro desses, né? Então a cada 1 segundo, né, na verdade 1000 milissegundos vezes o índice, ele vai então exibir o novo quadro. Então aqui ele vai exibir o FA envelope logo no momento que eu for abrir a minha página, o FA envelope open no segundo seguinte, e o FA envelope open text depois de 2 segundos. Então, abrindo aqui o fonte, eu vou mostrar para vocês esses ícones aqui de envelope, como eu fiz também com o de bateria. Então, vou entrar aqui na pesquisa de ícones. Vou digitar aqui envelope. E pronto. Então, eu vou utilizar esse ícone como padrão. Vai ser o primeiro quadro que eu vou apresentar. Na sequência, esse quadro. E, por último, esse quadro aqui. Tá? Então, aí basta vocês copiarem, né, na verdade, o nome aqui do ícone e colarem lá dentro do array, lá na posição do array que vocês querem, tá? Então aqui eu tenho os 3 e ele vai executar isso e a duração então dessa animação aí vai ser de 2 segundos. E aí para executar essa primeira animação, eu vou então chamar a função abrir envelope, ponto e vírgula, vou salvar. Nós vamos ver o resultado aqui. Ele vai executar também uma única vez, e aí nós vamos utilizar o set interval para fazer a repetição dessa animação a cada tempo. Então ele fez isso uma vez. Nós vamos voltar aqui para o nosso projeto, e aqui embaixo nós vamos utilizar um código similar aí que nós utilizamos para carregamento lá da nossa bateria. Então vou copiar também o código. Então aqui eu defino uma variável chamada interval envelope igual set interval, e aqui 2 parâmetros também. Então aqui o callback dele, que a cada x segundos aí ele vai então chamar essa função abrir envelope, rodar a animação completa e vai depois de 4 segundos rodar essa animação novamente, tá? Então aqui tem 4 segundos, como eu disse para vocês lá no de carregar a bateria, justamente aqui como eu tenho os 3 quadros, então a minha animação ela vai durar 3 segundos, aí no 4º segundo ele vai então fazer a repetição disso, tá? Vou salvar aqui o código.
E pronto. Então ele está repetindo a minha animação. Esse intervalo entre o início de uma animação e de outra, né? Eu posso definir o tempo que eu quiser, desde que ele não entre em conflito com o tempo de que os quadros estão sendo executados, né? Durante a animação. Só posso fazer esse intervalo após o encerramento da animação, para que a animação rode novamente. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje, né? Recapitulando o que nós vimos, eu expliquei para vocês uma técnica simples aí para construir animações de ícones utilizando a biblioteca de ícones Font Awesome e com o apoio do JavaScript das funções temporizadoras aí, o setInterval e o setTimeout. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Fiquem antenados que na próxima aula eu vou explicar uma outra técnica agora utilizando o Font Awesome e o CSS3. Se gostaram, pessoal, do vídeo de hoje, por favor, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Coloquem os seus comentários, dúvidas e também curtam o vídeo e acessem o blog lá e baixem também o projeto para que vocês consigam estudar e entender o código, ok? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.